Feche agora os seus olhos. Volta agora para o seu espírito. Vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada irmão e irmã que estão aqui possam receber a palavra de Deus, que haja edificação, para que o Senhor possa edificar, que o Senhor possa iluminar os olhos do coração de cada um deles, para que eles possam crescer em Ti, conhecer. Acrescenta revelação, acrescenta a eles hoje sabedoria, acrescenta a eles hoje fé, acrescenta a eles hoje vida de Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus, amém? Aleluia. Aleluia. O título da palavra é A Fragrância de Sua Oferta a Jesus. Olha aqui para mim. Queridos, a sua oferta tem uma fragrância. Sabia disso? Você sabia que, olha aqui para mim, vem aqui para mim. Deixa o celular de lado. Se quiser abrir a revista, pode abrir, me acompanhar, mas deixa eu te falar. O que eu vou falar não está aí na sua revista agora, não. Atos dos Apóstolos. É depois dos Evangelhos. Os Atos dos Apóstolos mostram como que foi o início da igreja. É um processo de transição, mas mostra lá. E no capítulo 10, mostra o primeiro gentio. Gentio, quem que é gentio? São aqueles que não são judeus. Então os judeus davam o nome deles de gentios. É o primeiro gentio sendo batizado no Espírito Santo, que é Cornélio. Pedro foi lá, pregou para ele, ele nasceu de novo e foi batizado no Espírito Santo. Mas olha só, o que Deus fala a respeito desse homem. Atos 10, 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele cuidava de 100 homens do exército romano. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então ele dava esmolas e orava. Esse homem observou claramente que durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Voz de anjo deve ser assim, né, irmãos? Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor. Está vendo, irmãos? A gente fica querendo ver anjo, mas no dia que você vê, você vai assustar. Porque ficou assustado aqui, né? Com tamanho poder. Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Irmãos, oração nós sabemos que ela sobe e que ela vai enchendo uma taça, como diz Apocalipse, há uma taça lá, no qual vai subindo, né? A Bíblia diz assim, que ela sobe e vai sendo acumulada, e vai sendo acumulada. Mas a oração nós sabemos que ela sobe, é como um incenso. Não tinha um incenso lá no tabernáculo? Tinha lá um altar de incenso, que ficava na frente, né? É o móvel da frente. O tabernáculo é onde que era a casa de Deus antes, no Velho Testamento. Hoje nós somos a casa de Deus, amém? Mas na casa de Deus antes, onde havia a Arca da Aliança, que era onde Deus falava, aonde Deus falava era na Arca da Aliança. Quando você entrava no tabernáculo, naquela tenda que você deve ter visto alguma figura algum dia,
Quando você entrava, do lado esquerdo tinha o candelabro que iluminava. Vós sois a luz do mundo. Você foi feito para iluminar. No tabernáculo antigo, tinha luz. Hoje também você tem luz. Vós sois a luz do mundo. Tinha a mesa dos pães, que eram os pães da propiciação. Os pães que os sacerdotes comiam. Você também é alimentado por Deus. O pão da vida está aí dentro de você. Você come, mas você também alimenta. Mas aí de frente, ainda na primeira parte, que era dividida em duas partes, tinha o altar de incenso. Nós somos tabernáculos. O altar de incenso queimava incenso, subia uma fumaça. Até para, de maneira natural, expelir os insetos, preservava ali os alimentos. Mas esse altar de incenso aponta para as nossas orações, que elas sobem aos céus, como fumaça. E depois tinha um véu, no qual foi rasgado, de cima para baixo, quando Jesus Cristo se entregou na morte. Aí depois tinha a Arca da Aliança, que era o móvel onde Deus falava. Você é tabernáculo. E você ilumina, você comeu do pão, mas você alimenta outros tantos. Deus fala com você aqui dentro, mas lá tinha um altar de incenso que subia a fumaça. E deixa eu falar algo para você. Quando você ora, você está levando as suas orações a Deus. Há um tabernáculo no céu, sabia disso? Tem que fazer seminário. Você que ainda não fez o seminário, faça o seminário. Precisa aprender, não precisa ser pastor não, faça. Pastor não tem tempo, faz em casa. Faz o telepresencial. Faça com o seu cônjuge, mas faça. Mas enfim, isso nós sabíamos. Alguns aqui sabiam. Mas algo que talvez você nunca prestou atenção. A oferta subia. A oferta subia aos céus, falando a respeito de Cornélio para com Deus. Não é forte isso, sim ou não? A esmola que ele dava, a oferta, nesse tempo havia a oferta ainda do templo, só no ano 70 que encerrou, mas havia a oferta do templo também, o templo de Salomão, né, no qual foi construído. Mas eu preciso falar algo aqui para você, preste muita atenção. A maneira como nós lidamos com o dinheiro fala de onde está o nosso coração. Sim ou não? Sabe aqueles homens que gostam de carro? Que é apaixonado em carro? Nada de errado com você que tem o seu carro rebaixado. Aí rebaixa o carro, coloca a rodona, lava ele todos os dias. My precious. Deixa o carro limpo. Não tem nada de errado. Você pode gostar de carro, amém? Fique em paz. Mas ele não pode ser o centro da sua vida. Porque, e aí, quando você gosta de carro, a pessoa gasta e coloca dinheiro aonde? No carro. Nada de errado. Você tem dinheiro sobrando, você pode colocar. Mas, está falando onde está o seu coração. Então, aonde vai o dinheiro, é porque lá está o seu coração. É isso que diz as Escrituras. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração, e vice-versa. Onde está o seu coração, vai estar os seus tesouros. E eu quero falar a respeito disso hoje, que a sua oferta, ela sobe como uma fragrância para Jesus. Fala assim, amém. Saiba que a oferta, ela fala muito a respeito de nós. Eu não quero falar, essa palavra não é para quem não nasceu de novo. Não é. Você não nasceu de novo, fique em paz. Quem nasceu de novo sabe que nasceu de novo. Tem o Espírito de Deus. Se você não nasceu de novo, fique em paz. Essa palavra não é para você. Também ela não é para aquele que não tem um coração voluntarioso para ofertar. Fique em paz também, fique em paz. É só para aqueles que têm um coração voluntariosos. Entende que a sua vida envolve tudo. Tudo.
inclusive o seu dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A raiz de todos os males é quando o pastor ama mais o dinheiro do que o propósito. Isso é um desserviço, sim ou não? Sim ou não, gente? Quando o pastor ama demais o dinheiro, é um desserviço? Sim ou não, irmãos? Mas e também quando o membro, que é filho de Deus, ama mais o dinheiro? É só problema de pastor, é? Eita, essa é forte, né? Isso aqui se chama palavra de sabedoria. Talvez você nunca ouviu isso, que eu estou te falando hoje. O pastor é muito perseguido. Esse pastor ama demais o dinheiro. Mas você também é ministro de Deus como eu. Agora, claro, quem muito é dado, muito será cobrado. O pastor vai ser mais cobrado, eu serei mais cobrado. Como eu dou minha oferta, eu passei lá e já preparei a minha oferta. Os servos podem sentar, por favor, todos os servos, vamos sentar. Deixa só um ali perto da luz, os demais podem sentar, para vocês receberem também, amém? Olha aqui para mim, queridos. Deus vê a minha oferta mais do que a sua. Falei, pastor, então não é fácil a sua vida não, né? Não. Sim. Sabia que a oferta que Deus mais olha é a minha? Como eu lido com dinheiro, Deus, Ele observa. Mas ei, você também é filho de Deus. E Deus vê como você lida com o dinheiro que Deus te deu. O dinheiro que eu tenho é Deus que me deu. Mas o dinheiro que você tem, quem que deu? Nada tem um homem se do céu não lhe for dado. Então Deus vê como você lida e vê como eu lido. Agora, se o seu coração ainda não é generoso, por favor, deixa eu te falar uma coisa, aqui na igreja, nós não cremos, nós cremos na nova aliança. Você já é, quem nasceu de novo já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Pastor, não quero dizimar, não quero ofertar. O migrador, cortador não vai lá não. Fique em paz. Você é abençoado. Só que entenda, você está colocando o seu coração em coisas dessa terra, onde a ferrugem e a traça corrói. Nunca oferte aqui sem estar feliz. Nunca, por favor, nunca faça isso. Só oferte quando você estiver feliz. A oferta que Deus conta é aquele que dá com alegria. Se você não está alegre, nunca dê, não dê. Porque não vai servir para Deus, Deus não vai contar. Não dá, fique em paz. Deus, se você não der dinheiro aqui agora, a maldição vai cair na cabeça sua. Não. Não vai ter isso. Nunca vou te amaldiçoar, só te abençoar. Só que fala ao nosso respeito. Irmãos, olha aqui para mim. Como eu lido com dinheiro, é só pastor que fala a respeito de como ele lida com dinheiro? É só pastor? Não, você também. É porque pastor está lá no palco, então todo mundo vê e cobra, exige. Amém, está certo. Mas você, diante de Deus, é indesculpável também. Mas, eu tenho as boas novas. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Aí, o que você pode fazer? Pastor, eu sou esse ainda. Eu sou avarento, eu não gosto de dar dinheiro, me faz falta. Peça a Deus. Você acha que eu não passo desse mal também, não? Tem dia que minha carteira fica assim, mordendo. Vocês acham que é só vocês que vivem isso? Não. Tem dia que eu fico sem fé de ofertar. Tem dia que eu fico falando, se eu ofertar vai faltar. Incredulidade, estou errado. Agora vem aqui comigo. Todos aqueles que conhecem o amor de Deus, todos aqueles que conhecem o Senhor profundamente, que sabem o quão amável, generoso, bondoso, gracioso Ele é, mais são generosos.
mesmo tendo pouco. Mas sigamos adiante. João, capítulo 12, verso 1 ao 8. Essa história é contada em 3 evangelhos. João 1. 6 dias antes da Páscoa, ou seja, mais ou menos 6 dias antes da morte de Jesus. Foi Jesus para Betânia. Sabe o que significa Betânia? Casa dos pobres. Olha só, e Jesus gostava dessa casa. Pobre financeiramente? Sim, eles eram pobres. Mas também existe aquele que é pobre de espírito no aspecto e humilde de espírito, que quer sempre receber mais de Deus. Sempre quando você fala, não, eu não tenho nada, mais você recebe de Deus. Fala, Senhor, eu estou vindo aqui para receber do Senhor. O que eu tenho é tão pouco, eu quero mais do Senhor. Amém? Aqui era uma casa como essa. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Lázaro é um personagem. Lázaro é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Que fala da igreja também. Você era um Lázaro. Eu era um Lázaro. Nós éramos mortos, inimigos de Deus. Mas um dia nós nascemos de novo. Um dia nós fomos ressuscitados, regenerados. A vida de Deus entrou dentro da gente. Quem crê diz amém. Nós éramos Lázaro. Nós temos que ser essa casa de Betânia, uma casa de pessoas humildes que querem receber mais de Deus. E eu louvo a Deus, olha aqui para mim. Vocês estão aqui para receber mais de Deus. Vocês poderiam estar em outro lugar. Mas vocês estão aqui falando, eu quero aprender mais de Deus. Está aí. Eu estou aqui como igreja numa casa de Betânia, onde tem homens e mulheres que estão famintos por mais de Deus. Mas olha só, seguindo adiante. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, hoje nós vamos ceiar. Marta, segundo personagem, Marta servia. Está lembrado daquela passagem que está lá em Lucas 10, verso 42, no qual estava Jesus nessa casa, fala de novo, estava lá Marta e Maria. Marta era a dona da casa, e aí diz que ela servia, angustiada, servindo, correndo de um lado para o outro. Marta tem essa característica. Casa de Betânia fala da igreja, onde tem aqueles que eram mortos e ressuscitaram. Mas também tem aqueles que servem. Faz parte aqui os servos, né? Estava tudo em pé ali. Eu falei, vai sentar, descansar. Os servos. Nós servimos. Por isso que você tem que estar na célula. Porque lá na célula onde que tem os Lázaros que morreram e foram regenerados, mas lá também é onde você vai poder servir. Ei, olha aqui para mim. Você serve tanto o seu patrão? Ou você serve tanto os seus clientes? Sirva os irmãos da igreja. Com um pouco que você tem. Com a sua presença na célula. Já vai ser de grande valia. Mas nessa casa, só um parênteses aqui. Também, em outro texto, diz que tinha o Simão, o leproso. Lepra aponta para o pecado. Nós também éramos pecadores. Mas a justiça de Deus veio sobre nós. Quem crê diz amém. Fala assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora você é justificado pelo sangue. A justiça de Deus é o sangue derramado. Então, você não é justificado pelos seus atos. Você é justificado pela obra de Cristo. Essa é a verdadeira justiça. Essa é a justiça que Deus deu. É o dom da justiça. Você fica achando que é o seu comportamento? Não, não. Nosso comportamento para Deus é como um trapo de imundícia. Me ajuda aí, gente. Vamos cessar a movimentação. Me dá a sua atenção. A nossa justiça, os meus atos de bondade, para Deus não é nada. Só tem um ato que Deus considera perfeito. Sabe qual que é o único ato humano perfeito? O único, perfeito, sem nenhum defeito. Porque alguns que aparentemente parecem não ter defeitos, têm defeito. O único é Cristo morrendo por nós. O ato perfeito de um homem. Todos os atos de Cristo foram perfeitos. Então a sua justiça não são os seus atos. Então Simão, o leproso, a lepra aponta para o pecado contagiante. Agora, olha aqui para mim. Você hoje comete pecado? Vou te dar a dica, faz assim, assim.
As esposas que o digam. E os maridos também. Nós cometemos pecado, mas eu não sou mais pecador. Porque o pecador, ele é um pé de pecado. Não. Agora eu sou justo, que cometo o pecado. Eu tropeço. Estou andando aqui, eu tropecei. Mas o tropeço não fala a respeito de mim. Porque agora Cristo, o Espírito Santo, me santifica. O sangue me justifica. Hoje você vai beber do sangue. O cálice que você vai tomar é o sangue de Jesus. Fazemos isso em memória dele, até que ele venha. Mas olha só. Então, sigamos adiante. Um dos que estavam com ele à mesa, Lázaro. Então, já falei a respeito de Lázaro, Marta e Simão. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Seguinte. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro. Então era um perfume caríssimo. Que era num vaso de alabastro, um vaso também caro, de pedra. Eu já vi ele, bonito, polido. Eu tive o privilégio de ir lá em Israel e aí é um vaso, eles vendem muito lá, um vaso todo polido, bonito, um vaso caro. E ela colocava esse perfume caro. Quem viu The Chosen? Vocês lembram da cena, quando ela foi lá comprar? Lá diz que ela comprou de uma vez. Mas nós cremos que talvez ela tenha comprado de pouco em pouco esse perfume, que era caríssimo. Servia também para embalsamar os mortos. Mas olha só, então Maria, tomando um libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso. Quando fala que é precioso, tudo que a Bíblia coloca um adjetivo para mostrar a grandeza, porque era grande mesmo. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Derramou nos pés. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje o nosso pezinho está aí no sapato, andamos no asfalto, é praticamente limpo. Mas naquela época é o seguinte, era poeirão, todo lugar que ia. Até dentro das casas, a maioria delas, que não eram de pedras. E aí tinha os animais que passavam nas ruas. Então tinha estrume de cavalo, xixi de cavalo, de animais, esgoto talvez, de vez em quando céu aberto, aquelas coisas. E aí o pé de Jesus, por mais que era de Jesus. Por isso que tinha esse hábito judaico. Quando chegava na casa, lavava os pés. Quando a pessoa era importante, o próprio dono da casa lavava os pés da visita. Quando a pessoa era mais ou menos importante, o servo lavava. E quando a pessoa não era importante, ele mesmo lavava o pé. E um dia na casa de Simão, Jesus teve que lavar o pé dele. Mas voltando para cá, ela derramou nos pés, empoeirados, sujo, enxugou com o cabelo. Tem noção? Irmãs, a mesma época de hoje é a época de ontem. As irmãs valorizam ou não o cabelo? Sim ou não? Eu valorizo, irmãs. Em agosto isso aqui vai acabar. Vocês não vão me achar mais lá no Bueno, na arena não, viu, Gustavo? Se estiver olhando lá, o pastor Arlando vai ver não, viu, Gustavo? Vai ver não. Irmão, vocês não têm noção, quando eu saio no sol, queima. Arde. Sério, de vez em quando eu tenho que andar lá do banho na minha casa, uns 7, 8 quarteirões, eu coloco a mão. Quando vocês veem alguém andando com a mão assim, não é desespero não. É só para não queimar a careca e ficar com... Imagina isso aqui vermelhinho, irmãos, é uma vergonha. Mas voltando para cá. O cabelo da mulher sempre foi honra e glória. Em todo o tempo. Em Coríntios fala. Agora imagina a mulher pegar o cabelo dela, chegar nos pés que estavam sujos, derramar um perfume caríssimo e limpar, enxugar com os cabelos. Essa foi a oferta dessa mulher. Agora você sabe quanto que custava isso? O salário seu de um ano. A poupança dela, que estava juntando,
juntando, poupança, juntando. Aí um dia ela foi lá, fez isso. Irmãos, vem aqui comigo. Você tem que ler a Bíblia e vestir a roupa. Entra aqui comigo. Imagina só, você derramar no chão um perfume que custa o salário de um ano. O que você vai falar? Naturalmente, desperdício. Mas você vai entender que não é. Ela ofertou isso. E com seus cabelos encheu toda a casa com perfume. E quando você oferta, sai um aroma suave. A oferta que é feita de coração para o Senhor e para também a igreja. Porque vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Tem esse mesmo texto, que uma outra mulher também, diz um dos evangelhos, nós queremos que talvez possa ser a mesma mulher, e possa ser Maria Madalena. A Maria, irmã de Marta, possa ser Madalena. Isso é um estudo de alguns, mas não vou me deter a isso. Diz que em um outro texto, derramou na cabeça. Aqui ela está derramando nos pés. Cabeça é Cristo, pés é corpo. Quando você oferta a Deus, tem muito valor. Um aroma agradável. Mas também quando você oferta na igreja, que é a noiva de Cristo, olha aqui para mim, vem cá. Para de achar que é desnecessário você ofertar dinheiro na igreja. Devemos dar esmolas? Sim. E dá para quem não merece. Para de ficar escolhendo quem é digno de receber. Nós estamos errados. Alguém que merecia ser salvo? Mas por que nós queremos dar oferta só para aqueles que merecem? Aí eles vão beber pinga. Fala, não, vou dar esse dinheiro aqui, e ó, que comprar a pinga lá, ele vai vomitar e vai nascer de novo. Ué, por que não? Fala, não, dá dinheiro para eu beber pinga. Fala, dou, e esse dinheiro é ungido. Ó, que você beber essa pinga aí, você vai nascer de novo. Deus honra a sua fé. Ei, vem cá. E aí, como eu estava falando aqui, você deve dar esmola? Sim, dê esmola. Abençoa o seu parente que precisa. Abençoa a sua família. Abençoa o seu líder de célula. Dá um presente. Eu acho que toda célula tinha que dar um presente no dia do aniversário do líder. Sim ou não? Dá uma camisa para ele, dá uma calça, dá um terno, dá um presente. Não, sim, irmãos. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Os líderes estão eufóricos. Pastor, você falou bem demais, pastor. Vem cá. Zequinha, eu vi o sorriso seu aí, viu? Brincadeira, olha aqui. Mas irmãos, honra a quem merece honra. Esse irmão está orando por você, por que você não vai abençoar ele? Mas, não estou falando disso. Olha aqui para mim, vem aqui comigo. Quando você oferta para a igreja, você está patrocinando o Evangelho. Tem gente que oferta nas betes, patrocina a desgraça. Outros ofertam no Tigrim, patrocina a desgraça. Outros ofertam na Nike, compra um tênis de R$1.500, está patrocinando a Nike. Outros patrocinam outras indústrias. Ei, olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim, nós teríamos condição de fazer um culto aqui na nossa região com esse tanto de gente, sem ter uma oferta sua? Teria como? Esquece. Você iria para um culto onde não tem ar-condicionado? Mas de jeito, pastor, se não tiver milagre lá todo dia, por isso que eu preciso do ar-condicionado, irmãos. Porque milagre acontece aqui, mas não é como Jesus fazia. Se não tivesse essas cadeiras, você ia vir para cá, imagina. Aí, ó, já estou aqui. Ó. Ainda bem que eu não coloquei o microfone aqui, senão você escutou um rangido assim do joelho. Imagina você sentado no chão. Ei, eu louvo a Deus, que eu cheguei na videira em 2004.
Fui no encontro que eu não paguei a minha inscrição. Ouvi o evangelho de homens de Deus pregando. Nasci de novo. Porque antes de mim, antes de eu chegar aqui, houveram homens e mulheres de Deus que patrocinaram essa obra. E essa obra, você faz muito bem investir nela, sabe por quê? Porque nós pregamos o evangelho que não te condena. Eu te exorto em amor, mas eu não te condeno. Esse evangelho que te salvou. Esse evangelho que tem abençoado sua casa. Esse evangelho que te ensinou boa parte das coisas que você sabe. Eu louvo a Deus. Porque outros homens investiram. E salário de pastor? Ei. Jesus era sustentado por mulheres que investiam no ministério dele. Homens que investiam. Eu tinha uma empresa. Eu não estou aqui pregando para você porque eu não tinha opção. Não, eu tinha opção. O salário que eu abandonei quando eu saí de lá era mais alto que eu recebo aqui hoje. E eu saí do restaurante em 2015. Eu tinha opção. Pastor Luísio, pensa no homem que tinha opção. Se ele quisesse ser juiz, ele seria. Qualquer concurso público que ele passaria. Ele é muito inteligente. Eu não gosto que fale isso dele, não. Porque ele não quer atribuir glória para ele. Toda honra e glória é do Senhor. Sabia disso? Que poderia ser um juiz. E quem sabe um juiz federal. Porque ele tinha condição. Mas ele queimou tudo e ofertou isso para o Senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa. A oferta sua está sustentando pastores, sabe aonde? Tem uma irmã aqui que já foi missionária aonde? Tem uma aqui sul-africana. Levanta a mão aí, irmã. Como que é o nome dela? Michelle. Está vendo que eu estou bem no inglês? Michelle. Hi, nice to meet you. Hello, my sister. Holy Spirit, fire, fire. Power of God. Jesus Christ. Vem aqui comigo. Não foi um arranjo. A irmã aqui do lado dela é a irmã Ivonete. Essa irmã, missionária. Deus quer te honrar hoje aqui. Foi para a África. Quais as nações você teve lá? Burkina Faso, nunca ouvi falar. Zâmbia, África do Sul, Nairobi, Nepal? Nepal na Ásia. Servindo. Alguém te sustentou? Sim, Deus usou pessoas. Você não foi, mas ela foi. Nós não planejamos isso. Mas ela foi. Você acha que é errado sustentar um pastor para pregar o evangelho? Eu oro por vocês, 5:30 da manhã. Não faça isso, não é só por você não, faça isso pelo meu Senhor e por mim também. Prepara a palavra para te dar um alimento gostoso. Quem estava no culto passado aqui, viu a unção que tinha aqui, da parte de Deus. Mas essa irmã aqui foi para a África. E assim nós temos várias igrejas na África. A oferta que nós vamos tirar hoje, ela não é para nós, é para sustentar pastores no Nepal, Paquistão, Nepal, tudo quanto é lugar. América Central, América do Sul, acho que nós só não estamos no Suriname, Guiana e Equador. O restante, tudo nós já temos igreja. Agora estamos com a igreja na República Dominicana, do lado do Haiti, no Caribe. Irmãos, você não vai lá, mas saiba que a sua contribuição sustenta homens e mulheres de Deus que estão pregando o evangelho, dando a sua vida, deixando de viver uma vida, olha, irmãos, a maioria esmagadora dos pastores não são ricos. Tem pastores ricos, amém. É assim na população. Tem irmãos que não são, a maioria não são, mas tem uns que são. Qual que é o problema do irmão ser rico? Glória a Deus, quem quer ser rico aqui?
Para de condenar o rico, porque você nunca vai ser se você condena ele. É bom ter dinheiro, que você pode ter para você e para quem você quiser dar. É bom, não é, ter dinheiro para dar para quem você precisar. Se olhou, achou engraçado, falou, vou te dar dinheiro. Imagina, Tati. Chega e fala, está aqui, ó. Está aberta, né, minha filha? Sorrindo, está aberta. Deixa eu falar algo para vocês. Esse culto hoje é pela oferta. Mas vamos seguir adiante. Hoje eu não estou nem olhando no esboço, né? Porque está aqui dentro. Mas vamos lá. E encheu toda a casa. Quando você oferta, irmãos, eu posso contar para vocês, eu vou perder essa bênção. Eu já perdi ela, já decidi perder ela. Porque quando você fala, você perde. Melhor você ficar calado. Mas teve um dia que eu dei uma oferta, no final do ano. Foi a 6ª maior oferta de todas as da videira aqui de Goiânia. E sabe como que foi? Foi como essa da mulher. É o que eu tinha na conta. Eu dei. Não quero glória para mim, não. Foi Deus que colocou no meu coração, eu só respondi a Ele. Eu ia ofertar 5.000. Mas na hora, o Espírito Santo trouxe um desejo. Falei, vou ofertar. Não estou falando isso para te empolgar, não. Você não tem que fazer isso, não. É você e Deus. Estou falando a minha história. Amém? Nem sei se deveria falar, mas estou falando. E aí eu fui, peguei, falei para minha esposa, meu bem, eu vou dar uma oferta. E ela, quanto? Eu falei, estou pensando num valor aqui, mas vamos orar. Ela falou, vamos. Aí Deus falou comigo. Eu tinha acabado de sair de uma crise do restaurante, estava juntando dinheiro, pensando em comprar um carro, ou dar uma entrada no apartamento. E aí eu fui e orei, eu perguntei ao Espírito Santo, o que eu devo dar? Aí o Espírito Santo gerou algo, mas foi, né? Ele gera o querer e o realizar. Eu só não impedi. Dá tudo. E eu, não, aí não. Aí eu fui, terminou o tempo de oração, falei, meu bem, e aí, Deus falou contigo? Ela, o que você falar, está falado. Ai, Romeu, vontade de falecer. Domingo que vem é nós, amém? E aí, eu falei, é tudo. Ela, como? Tudo. Nós temos na economia nossa. Aí ela falou, meu bem, nós estamos juntos. Deus falou? Falou. Por isso que eu casei com a mulher de Deus. De Deus. A minha esposa é de Deus. De Deus, mulher de Deus. E aí ela falou, vamos. Aí eu lembro que eu sentei uns 3 dias, o diabo sentava comigo do lado do meu carro, assim, no banco de passageiro, passava a mão no meu cabelo assim. Acho que foi por isso que caiu o miserável. Passava assim, você fazer isso, larga de ser doido, você está fanático. Você fica, irmãos, a sua luta é a minha. Deixa eu explicar. Para Deus eu sou ovelha. Amém? Para Deus eu sou ovelha. Você é doido, você está empolgado demais. E eu, é verdade, abraçava ele, falei, é verdade, estou empolgado. Eu saio para lá, capeta, trem ruim. E foi, no 3º dia, eu ressuscitei. E aí eu falei, amém, chegou na virada, e o meu aniversário é dia 31. Meu aniversário é dia 31. Mas nesse dia eu decidi dar um presente, porque assim, nem toda vida você vai poder falar que você deu tudo. Os apóstolos deram tudo. Que dia que você vai poder falar que você deu tudo? Os apóstolos deram tudo. Não estou falando que você tem que dar tudo, não. Não vende sua casa, não, por favor. Se Deus falar, sim, mas não faça. E se você chegar para mim e falar que você tem uma única casa, está vendendo ela, eu vou te exortar a se brincar. Mesmo Deus falando ao contrário. Mas, eu dei a oferta. Irmãos, o perfume suave e agradável do Senhor inundou. Uma alegria dentro do meu coração. E olha que dava para comprar um carro. Não sei se 0, mas dava, na época. E vou te falar, perdi a bênção já, perdi. Essa não vai ser contada no céu, não. Mas eu estou contando para te ensinar. O apóstolo Paulo já se defendeu em 1 Coríntios, para ensinar a igreja. Então, entenda, tem hora que Deus pede para a gente cometer loucura. Vou te falar de 3 ofertas, não está aí na sua revista não, de pessoas pobres que ofertaram. Uma,
A viúva pobre, que só tinha um restante de farinha e azeite, e dá para fazer só um bolo para ela e para o filho comer. O profeta chegou e falou assim: oferta isso para mim. Imagina eu falar isso para alguém aqui que só tem um restante de arroz, fala, oferta para mim. Pastor, eu quero ver você multiplicar então esse azeite e essa farinha. E aí, ofertou. E aí o profeta falou, vai lá e pega o tanto de vasilha que você tem, que vai encher de azeite. O azeite era caro. E o tanto que ela conseguiu pegar foi o tanto que ela teve na casa dela. Uma outra oferta de uma viúva pobre no Novo Testamento, ela deu tudo que ela tinha, o restante das moedas. E Jesus ficou olhando. Os ricos vieram e deram o que sobrava. Grandes quantias. Mas ela não. Deu tudo que tinha. E era pouquinho. E Jesus falou, essa mulher aqui deu mais que todo mundo. Outra oferta da igreja dos macedônios, ofertaram. Cadê o tecladista? Sobe aqui para mim. Jefferson. A igreja dos macedônios era uma igreja pobre. Não vou ler para você, está lá em Coríntios. E eles deram além das suas posses para sustentar os judeus. Sabia disso? Uma igreja pobre ofertou além das suas posses. Mas vamos seguir adiante aqui, vamos lá. Pobre também oferta. Não é só rico não, porque alguns usam esse argumento. Eu sou pobre, não tenho, por que eu vou ofertar? É melhor você pegar os 5 pães e 2 peixinhos, que foi outra oferta de um garoto pobre, e dar, porque nas mãos de Deus ele pode multiplicar e redundar em bênção para você. Então Maria tomando, vamos lá, pode passar, verso 4. Mas Judas Iscariotes, agora olha só, aqui comigo, irmãos, vem cá comigo, vem cá, todo mundo aí, ó, vem cá comigo, vem cá comigo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse. Ele estava cheio, vou te falar uma coisa, forte. Quem importa muito com o que os outros ofertam e fica incomodado, olha quem? Judas. Um dos seus discípulos que estava para traí-lo disse, pode passar por favor, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Ele bateu o olho e falou assim, é caro. Por quê? Porque ele sabia colocar preço nas coisas dessa terra. Ele sabia colocar preço nas coisas dessa terra. É igual, tem uns amigos meus que gostam de relógio, eles olham assim, inclusive aqui o meu não está, você não está vendo ele não, mas eu não sou tão chegado em relógio, mas uns amigos meus conhecem tudo de relógio, eles batem o olho e falam, isso é caro, se não for falso é caro. Ele viu, 300 denários é o salário de um ano, e não se deu, por que não se deu aos pobres? Aí, não vou ofertar não, vou dar a cesta básica. Pastor, mas está dando para Jesus. Pois é, mas a igreja é o quê? O corpo de Cristo. José de Arimateia cuidou do corpo de Cristo depois que Cristo morreu. Nicodemos cuidou do corpo de Cristo depois que ele foi. Colocou ele no túmulo caríssimo. Essa mulher derramou nos pés. Os pés é o corpo de Cristo, a igreja. É necessário ofertar sim. Estou te falando, não faça por obrigação, não faça sem alegria, mas é isso que o Espírito Santo espera de você, que você faça com alegria no coração, sabendo que Ele te deu a provisão e vai multiplicar o tanto que você der. Não dê querendo algo em troca, mas saiba, Deus nunca vai ficar devedor a ninguém. Essa oferta que eu dei, a maior, vai culminar, eu creio, em 30 por 1. Sim, já me deu muita coisa, mas ainda falta um restante. A maior oferta multiplicou a 30 por 1. Se eu soubesse, eu tinha colocado, era tudo.
casa, carro, menino, estou brincando. Multiplicou por 30. Tem me sustentado até hoje. Mas enfim, por que não se deu aos pobres? Dar aos pobres é bom? Sim ou não? Sim. Mas os pobres sempre têm. Deixa eu te falar uma coisa. Guarda isso. Existem momentos que são janelas, oportunidades na sua vida. Como diz meu pai, o cavalo passou arriado na porta. Monta nele. Tem hora que o cavalo passa arriado. E você tem que aproveitar a oportunidade. Que é a hora de você semear. Porque tem algo espiritual acontecendo. Você tem que perceber. Tem hora que é oportunidade. E olha só. Dar aos pobres é bom, mas Jesus falou não. Eu quero que diga, irmão, você sabe o que é derramar um perfume caríssimo? Sabe que existe? Eu gosto muito de perfume, muito, muito. Tem perfumes hoje, Marcos, os árabes são os mais caros. É de 1.000 para cima. Agora é um óleo. Tem uns que é óleo. Você pinga um olhinho de cá, um de cá, e você fica o dia inteiro perfumado. Não, é uma delícia. Eu passo perfume para dormir, tem dia, comigo mesmo. Tudo bem que minha neguinha está do lado, mas eu passo que eu gosto do cheiro. E aí, derramar no pé. Ei, Judas falou, é desperdício. Ei, dá para a igreja não, dízimo. Na Nova Aliança não tem dízimo. Tem mesmo não. Mas tem além. Na Nova Aliança tudo foi além. Na Velha Aliança, se adulterar, pecado. Na Nova Aliança, se você olhar com um desejo impuro, pecou. Mas para isso tem um sangue. Você não precisa, nunca vão falar com o devorador, migrador, cortador, serra elétrica, vai vir te pegar, não. Não vou falar isso. Você já é abençoado. Estou aqui para te abençoar. Eu não vou, olha aqui para mim. Entenda. Eu não vou obrigar criança a fazer coisa de adulto. O que vocês acham de alguém que obriga uma criança a fazer coisa de adulto? É criança. Chega para minha filha de 6 anos e fala assim, faz comida. Não dá conta. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Porque não quer ofertar, eu não vou obrigar nunca a ofertar. Porque criança não foi feita para ofertar. Só crente maduro. Quem conhece o amor de Deus. E quem que são os crentes maduros? Os que conhecem que são amados de Deus. Os que conhecem a graça de Deus. Quem conhece a graça é o maduro. O infantil é lei. Pode ou não pode? É assim que a gente trata a criança? Pode, não pode. Tem algo que você nem explica. Não bota o dedo aí não. Pronto. Mas para os maduros, que é o evangelho da graça, que é o que eu ensino para vocês domingo após domingo, você não obriga. Adulto faz o que tem que ser feito. E aí, olha só o que Judas falou, passa adiante. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres. Muitas vezes as pessoas criticam a oferta, não é porque está preocupado com Jesus, com o evangelho, não. Critica a oferta porque o coração dele está corroído pelo dinheiro. Forte. E olha só, não é só quem tem dinheiro que ama o dinheiro, não. Tem gente que não tem, ama mais o dinheiro daqueles que têm. A questão não é ter ou não ter, eis a questão, ser ou não ser. Não. A questão é amar o dinheiro. Tem gente que não tem, mas ama o dinheiro. E tem gente que tem e não ama o dinheiro. Eu conheço alguns generosos. Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Pegava o dinheiro das ofertas que Jesus recebia. Passa adiante. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Ela fez algo que antecipou a morte. Ei, quem é apaixonado
ama profundamente, é grato profundamente, é extravagante. E ela fez um ato que ele significou um embalsamento, embalsamou Jesus lá para a sua morte. Ela fez antes. Tanto é que, olha só, o que alguém cheio do Espírito. Em outro texto diz que as mulheres foram lá para levar, para embalsamar o corpo de Jesus. Só que chegou lá e já tinha ressuscitado. Ei, a oportunidade foi dada. Elas não fizeram. Maria fez. Ela fez. E isso é contado diante de todos os cristãos depois de Cristo. Nos 4 cantos da terra, uma mulher ofertou. E hoje nós estamos falando dessa mulher. Um ato que é contado todo domingo na terra. Bem provável todo dia na terra. Somos 2 bilhões de cristãos. Em algum lugar da terra alguém deve falar esse texto. Ou ler esse texto. E essa mulher é falada. Passamos adiante. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Verso 9. Acho que já encerrou. Perdão, já encerrou. Mas olha só, queridos. A equipe de louvor pode subir aqui em cima. A maior oferta do Evangelho. Você sabe qual foi a maior oferta do Evangelho? Essa mulher deu. Uma mulher pobre deu. Numa casa de pobres, a maior oferta que Jesus recebeu. A maior, não foi de um rico. Não. E tinham ricos do lado de Jesus? Tinham. Só que eram multidões de seguidores. Mas essa mulher era discípula. Imagina só, os ricos. Perde a oportunidade. Perdeu. Os que tinham posses não deram. A maior oferta foi dessa mulher pobre. Nós somos essa casa de Betânia aponta para a igreja. A igreja é um lugar de pecadores, homens falhos, que nasceram de novo. Mas na igreja também tem Judas, tem gente na igreja que ainda não nasceu de novo. Judas era esse. Eu creio que aqui não, amém? Não tem Judas. Mas tem gente no nosso meio, talvez, que ainda não nasceu de novo. A igreja é esse conjunto. Mas olha só, o que Deus espera da igreja? Homens e mulheres apaixonados, capazes de fazer isso. Judas amou mais o dinheiro, achou um desperdício, reclamou. Sempre tem gente que reclama, mas Maria não. Alguns creem que essa Maria era Maria de Madalena, alguns estudiosos. Se foi produto, fruto de prostituição. Ela deu a vida dela. O dinheiro que você tem na poupança é parte da sua vida, horas trabalhadas no seu emprego. E olha que alguns trabalham muito. Então está dando muito da sua vida ao trabalho. Mas ela decidiu servir o Senhor. Gostaria que você ficasse de pé. Não saia, nós vamos ter ceia. E eu vou te dar a oportunidade de você ofertar. Olha aqui para mim. Ela deu algo que custava a ela. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Ela deu ali a vida dela. Algo poderoso.
Eu lembro de um dos reencontros que eu preguei, pastor Marcos. Esse reencontro tinha tanta unção, mas tanta unção, que isso deve ter sido lá por volta de 2006, 2007, que eles deram a oferta. Sabe quanto que deu na época? Acho que uns 20 mil reais. Rede Jovens. O povo entregava sapato, tênis, tudo. Mas a unção, aonde há um povo generoso, a unção vem. Por isso que a unção tem vindo no nosso meio. Eu creio que tem muitos irmãos aqui que são generosos. A unção, ela acompanha a sua oferta. A verdadeira oferta sempre produz desconforto aos carnais. Produziu um desconforto para Judas. Mas não seja contaminado pelo carnal. Não. Sabe que Judas influenciou os discípulos? Em outro texto diz que os discípulos acharam também um desperdício. Os discípulos falaram: ei, isso é um desperdício. A carnalidade de Judas afetou. Não deixe ser afetado. Guarde o seu coração. Tenha um coração puro e limpo. Ah, pastor, mas e se eu der para a igreja fizer errado? Deus vai ter comigo. Vai ter com o pastor Aloysio. Vai ter com aquele que coordena o dinheiro. Fique em paz. Deus vai nos exortar e vai nos ensinar. Mas cabe a você ofertar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus vai me exortar se eu fizer bagunça com dinheiro? Sim. Mas olha aqui para mim. Nós somos 10 prédios próprios. E bem provável que nós, não sei quais igrejas, denominações têm 10 grandes prédios como nós temos. Rádio, chácaras, vamos ter mais. E somos mais de 1.300 igrejas no mundo. Será que nós estamos cuidando bem do dinheiro que está chegando até nós? Erramos? Sim, falhamos, com certeza. Mas nós temos cuidado. O Evangelho tem prosperado. Tudo aquilo que damos ao Senhor nunca é esquecido. Essa mulher, o Evangelho fala dela em 3 textos. E oportunidades de ofertar são janelas espirituais. Como eu disse para você, aqui uma janela. É uma janela. A oferta das missões é uma janela. Você está patrocinando. Judas vendeu Jesus por 30 denários. Essa mulher deu 300. Essa mulher patrocinou. Mas tiveram também José de Arimateia, que deu nardo puríssimo, um linho fino que envolveu Jesus, Nicodemos que deu o túmulo. Tudo isso abençoando o corpo, que aponta para a igreja. Eu quero desafiar você a participar dessa obra. Não é verdade? Você quer voltar, né? Está só esperando aquela situação acontecer. E aí, vocês, né, você e o futuro, ir junto para lá, para as missões, servir a Deus. Eu estou aqui. Talvez em algum momento Deus peça para eu ir para um outro prédio, para outra nação, para outro estado. Eu decidi entregar minha vida para o Senhor. E que ela seja uma oferta. Mas, nem todos são pastores. Mas você pode ser um patrocinador. Se você quer ofertar, depois nós vamos tomar a ceia. Amém? Erga sua mão aí que nós vamos entregar um envelope para você. Se você quiser. Está projetando aqui o Pix. Só se você quiser. Pastor, não quero. Fica em paz. Você vai ser abençoado. Eu vou orar abençoando você também. Você vai ser abençoado também. Pastor, tem umas moedinhas. Jovens, olha aqui para mim. Eu preciso ensinar vocês, queridos, jovens. Dê a moeda que você tem. Dê os R$2. Não fica achando, olha aqui para mim. Não fica com vergonha de colocar uma moeda no envelope e ela bater aqui no gasofilaço e fazer barulho, não. Mas oferte.
Deus também olha a sua oferta. Vocês acham que talvez Deus ignora? O jovenzinho não. Jovens, eu já falei para vocês, não tem nada, vem a pé para sua casa, sai de sua casa, vem a pé para cá, fala: Deus, eu quero achar uma moeda de 50 centavos no chão, a de R$1, uma nota de 2, pastor, achei uma nota de 100, e agora? Eu também ficaria tentado em não dá-la, sou capaz de te entender. Irmãos, mas faça isso por livre, espontânea vontade, com alegria no coração, entendendo que aqui é uma semeadura. Agora, olha aqui para mim, pode redundar em muitas bênçãos e portas abertas na sua vida. Queridos, olha, finalizando, ontem eu estava num casamento. Duas coisas que eu quero te falar a respeito do casamento. Casamento é o seguinte: a noiva gastou para preparar tudo, se preparar fisicamente e preparar o ambiente. Quando você oferta, você está cuidando da noiva de Cristo. Cuidar bem da noiva de Cristo, será que isso vai redundar em bênção na sua vida? Diz o Evangelho que 100 por 1 é a recompensa. Mas, olha aqui para mim, um jovenzinho, se alguém quiser ofertar, tem Pix, cartão, maquininha. Um jovenzinho chegou para mim, eu encontrei. Eu sei quando Deus me usa para falar profeticamente. Ele é um filho de um pastor. Vamos fazer silêncio? Ele é um filho de um pastor. E ele já está com 27 anos, não casou. E ele está doidinho para casar. E ele trabalha, ele é um empreendedor, tem sucesso. Mas tudo que ele ganha, ele gasta. E aí eu falei para ele, fulano, sabe por que você ainda não prosperou como você gostaria? Porque primeiro que você tem um chamado pastoral. E se você tivesse ganhado muito dinheiro, você não ia querer ser pastor, não. Falei, segundo, se você tivesse ganhado muito dinheiro, você ia cair na gandaia. 27 anos, com dinheiro, as moças em cima, você não ia resistir. Ele falou, pastor, e tudo isso que você está falando é verdade. Eu falei, responda o seu chamado. Escolha, agora é tempo de você casar. Procura uma mulher, casa, e vai seguir o chamado de Deus. E eu creio que Ele vai fazer sim. Agora, quando você aprende a ofertar, ei, olha isso. Você gera um coração em Deus que não ama o dinheiro. Aí Deus pode depositar riquezas na sua mão. Esse jovenzinho, se pegasse riqueza, ia fazer besteira. Mas quem tem um coração já generoso, Deus fala, meu filho, agora você sustenta riquezas. Agora eu vou te dar riquezas. Agora eu vou te dar riquezas. Para aqueles que têm um chamado para ser empresários do reino. Amém? Erga para o alto a sua oferta. Pastor, eu já dei o Pix, mas erga a sua mão. Erga o envelope. Eu vou orar pelas ofertas, mas eu vou orar por todos também. Todo mundo também vai receber oração. Pai, eu oro por cada uma dessas ofertas. Cada uma dessas ofertas são abençoadas. Vão subir como aroma agradável ao Senhor, para que o Evangelho possa ser propagado, expandido, para que possamos alcançar mais nações, mais cidades, termos a estrutura física, mas também sustentarmos os missionários, os pastores que foram. Essa oferta é para os missionários, não é para nós aqui, é para o ano inteiro sustentá-los. Eu oro abençoando para que o Senhor possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Ó Deus, porque eles estão fazendo com alegria no coração, não por obrigação. Mas eu oro também abençoando todos que estão aqui, mesmo que não tenham ofertado, por não entender, por não querer ou por não ter. Eu abençoo também, e declaro que eles vão crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Eu oro, eu abençoo cada uma dessas ofertas, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Traga aqui à frente a oferta, os dizimistas que estão trazendo o dízimo hoje, pode ficar aqui à frente que eu vou orar por você.
Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Sim, E Senhor. nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Peça para Deus te dar um coração mais generoso. E nele a minha vida está. Peça para Deus te mostrar o quanto Ele te ama. Com a certeza A herança que você tem em Cristo. de que Ele Peça para Deus. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, o que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida, nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza Com a de certeza. que ele virá. Ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida. Quando você oferta, você está gastando a sua vida. Você está perdendo o lucro que você tem. Dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Só a igreja. Erga suas mãos. Ele virá. Aleluia. Ele virá. Vale a pena pegar os recursos que nós temos para que o evangelho possa ser propagado. Pai, eu oro por esses dizimistas. Dê-lhes revelação e sabedoria do quão amada eles são do Senhor. Dê-lhes revelação quão fiel é o Senhor. Abre portas para eles. Dê-lhes favor multiplicado. Mas dê-lhes um gozo daqueles que fazem para o Senhor. Um gozo. Oh, Espírito de Deus, Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Alguém está sem o pão e sem o cálice? Tem alguém sem o pão e sem o cálice?
A presença do Senhor é muito bom quando Ele se faz presente no nosso meio. O aroma agradável do Senhor. Erga para o alto. Quem está sem o pão e sem o cálice, erga sua mão aí rapidamente. Me ajuda aí. Vamos lá, servos. Pega aí, gente. Corre lá, tem gente no fundo. Fica com sua mão erguida. Só quem está precisando do pão e do cálice. Rapidão, corre lá no fundo, correndo. Não precisa levantar sua mão agora não. Só esses. Vocês vão repetir após mim. Mesmo sem o pão e o cálice. Repete após mim. Fala assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz, no meu lugar, em meu favor, pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, eu sou sarado. O Senhor levou sobre si todas as maldições que estava para minha vida. Eu sou abençoado ao comer deste pão. Eu desfruto de saúde no meu corpo. Eu sou alguém próspero espiritualmente, na minha alma e no meu corpo. Ao comer deste pão, o pão dos filhos, eu desfruto da comunhão dos santos, em nome de Jesus. Erga o cálice, fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Ao tomar deste cálice, eu desfruto do perdão total dos meus pecados, do passado, do presente e do futuro. Eu sou totalmente perdoado. O sangue me cobre todos os dias da minha vida. Apesar das minhas falhas, o sangue me cobre. O preço foi pago. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ao tomar deste cálice, eu desfruto de uma vida sem culpa, sem acusação e sem condenação, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice.